Patriarcado, o que é? História e mudanças recentes. O patriarcado, um sistema social que confere poder e privilégios aos homens em detrimento das mulheres, tem sido uma realidade histórica que moldou as estruturas sociais em várias partes do mundo. Nesta reportagem, exploraremos o conceito de patriarcado, sua história e algumas das mudanças recentes que têm desafiado esse sistema e promovido a igualdade de gênero. O que é o patriarcado? O patriarcado é um sistema de organização social que privilegia os homens, dando-lhes autoridade e controle sobre os recursos, o poder político, econômico e cultural. Esse sistema tende a reforçar estereótipos de gênero, onde as mulheres são subordinadas aos homens e têm acesso limitado a oportunidades e recursos. Patriarcado é um sistema social em que os homens têm poder sobre as mulheres. Isso significa que os homens têm mais direitos, oportunidades e privilégios do que as mulheres. O patriarcado existe há séculos e é uma das principais causas da desigualdade de gênero. Qual é a história do patriarcado? O patriarcado tem raízes profundas na história da humanidade. Nas sociedades antigas, muitas vezes baseadas em estruturas agrárias, a figura masculina era valorizada como provedora e líder da família e comunidade. Esse padrão continuou a ser perpetuado ao longo dos séculos, influenciando instituições e relações sociais. Ao longo dos movimentos sociais, as mulheres têm lutado por direitos iguais, questionando as estruturas patriarcais e buscando a equidade de gênero. O surgimento do feminismo no século XIX foi um marco importante nessa luta, desafiando as normas de gênero e promovendo a igualdade política, social e econômica das mulheres. A história do patriarcado remonta ao início da civilização humana. Na época, os homens eram os principais responsáveis pela caça, pesca e agricultura, enquanto as mulheres ficavam em casa para cuidar dos filhos e da casa. Isso levou à ideia de que os homens eram superiores às mulheres e que tinham o direito de controlá-las. O patriarcado foi reforçado pela religião, pela lei e pela cultura. A religião muitas vezes ensinava que as mulheres eram inferiores aos homens e que deveriam ser submissas a eles. A lei também dava mais direitos aos homens do que às mulheres, por exemplo, o direito de voto, o direito de propriedade e o direito de ter cargos políticos. A cultura também perpetuava o patriarcado, por exemplo, através dos papéis de gênero, que definem o que é esperado de homens e mulheres. Quais são as mudanças recentes em relação ao patriarcado na sociedade? Nas últimas décadas, tem havido uma conscientização crescente sobre as desigualdades e injustiças causadas pelo patriarcado. Movimentos como o #MeToo, que ganhou força em 2017, trouxeram à tona a prevalência da violência sexual e o assédio sofrido por mulheres em diversas esferas da sociedade. Esse movimento ajudou a quebrar o silêncio e a impunidade que muitas vezes cercavam esses casos, incentivando mais mulheres a compartilharem suas experiências e exigirem mudanças. Além disso, houve avanços significativos na promoção da igualdade de gênero em diferentes países. Políticas de igualdade salarial, cotas de gênero em órgãos de poder e a implementação de leis que criminalizam a violência doméstica são exemplos de medidas adotadas para combater o patriarcado e promover a equidade. No entanto, apesar dessas mudanças positivas, o patriarcado ainda persiste em muitas partes do mundo. As mulheres continuam enfrentando desafios, como a discriminação no local de trabalho, a violência de gênero e a subrepresentação em posições de liderança. Nos últimos séculos, houve um movimento crescente em direção à igualdade de gênero. Esse movimento tem conseguido fazer algumas mudanças significativas, como o direito ao voto para as mulheres, o direito à propriedade e o direito a cargos políticos. No entanto, o patriarcado ainda existe e ainda é uma das principais causas da desigualdade de gênero.
Algumas das mudanças recentes que vêm acontecendo na sociedade e que podem contribuir para o fim do patriarcado são o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da educação das mulheres, a ascensão do movimento feminista, a mudança nos papéis de gênero e a conscientização sobre a violência contra a mulher. Essas mudanças estão levando a uma nova compreensão do patriarcado e de suas consequências. Elas estão também mostrando que é possível construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos e oportunidades. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o patriarcado é um sistema complexo e arraigado, com uma história longa e impactante. No entanto, à medida que a conscientização sobre as desigualdades de gênero aumenta, também cresce o movimento para desafiar e superar esse sistema opressor. A luta pela igualdade de gênero continua a progredir, com mudanças significativas ocorrendo nas mentalidades e nas políticas. À medida que avançamos, é fundamental continuar promovendo uma sociedade mais justa, onde homens e mulheres tenham oportunidades iguais e onde o patriarcado não seja mais uma realidade. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!